Nesse vídeo eu vou falar sobre pecado. Existe pecado na Umbanda? A resposta já vai ser curta, tá? Rapidinho, sem muita enrolação, mas eu vou explicar o porquê. Cada religião tem as suas regras, tem os seus rituais, tem os seus canones. Na Umbanda não seria diferente. Na Umbanda também tem suas regras de culto, suas regras comportamentais. Tá? Só que o pecado não existe na Umbanda. E por quê? Porque na Umbanda existe o certo e o errado. Mas o certo e o errado na Umbanda é diferente do cristianismo. Por exemplo, no cristianismo tudo é pecado. No cristianismo, se você comer determinados tipos de comida, é pecado. Porque o cristianismo ele é um segmento do judaísmo. Tá? Apesar de que na Bíblia Jesus Cristo aboliu a regra de alimentos, por exemplo, não podia comer determinados tipos de peixe, não poderia comer carne de porco, tá? No cristianismo foi abolido. Por exemplo, não trabalhar no dia de sábado, não fazer nada no dia de sábado. Tá? Mas no cristianismo também tem muitas vertentes que também proíbe o trabalho dia de sábado, proíbe comer certos tipos de alimentos, tá? E na Umbanda não existe isso, tá? Aí tem aquelas regras, o filho de Oxóssi não pode comer determinados alimentos, os filhos de Xangô não podem comer outros tipos de alimentos, os filhos de Yansan não podem, para não criar aquela quizila, como eles falam, tá? Como eu também falo. Né? Porque eu sou desse segmento. Só que você pensa bem, essas regras não são da Umbanda. Essas regras alimentícias foram importadas do Candomblé para a Umbanda. Outra coisa, existe o culto aos orixás, sim, na Umbanda. Tá? Mas fica tranquilo que eu vou voltar no pecado. Tá? Para falar disso, eu vou ter que falar sobre esse assunto agora. Tá? Existe o culto aos orixás na Umbanda. Só que o culto aos orixás, ele veio do Candomblé, ele foi introduzido na Umbanda. Tá? A Umbanda de Zélio de Moraes não tinha os orixás. Posteriormente foi inserido os orixás na Umbanda. Tá? O Zélio de Moraes, por exemplo, na Umbanda feita pelo Zélio de Moraes, tá? Que é a origem da Umbanda com esse nome, que chamava A Umbanda e depois se tornou Umbanda. Tá? Criada pelo Zélio de Moraes em 1908, no distrito de Neves, Niterói, Rio de Janeiro. Todo mundo conhece a história, tá? É diferente. Lá no culto criado por Zélio de Moraes, não tinha, por exemplo, o atabaque, tocar o atabaque. Não tinha nada disso. Mas voltando agora ao pecado. Essa regra de pecado, ela é do cristianismo. No cristianismo, por exemplo, tudo é pecado. Tudo é pecado. Por exemplo, uma coisa que é comum, na Umbanda não tem, na religião cristã tem. Por exemplo, as regras sexuais, tá? Que os cristãos não cumprem. Não cumprem, mas é pecado. Tá? Os cristãos não cumprem, mas é pecado. Por exemplo, casamento, sexo só depois do casamento. Na Umbanda não existe isso. Por exemplo, o homossexualismo é proibido no cristianismo. Apesar que há muitos cristãos homossexuais, lésbicas, né? A gente sabe disso. Tá? Não cumpre isso também, mas é regra para eles, é pecado. E eles vivem censurando os outros. Mesmo no meio deles havendo muitas pessoas assim, eles continuam censurando e dizendo, é pecado, Deus não quer, Deus não gosta, isso e aquilo mais. Tá? Na Umbanda não existe esse tipo de regra. Por exemplo, o homossexualismo é bem aceito no mundo umbandista. Por exemplo, não há esse preconceito. O cidadão lá é homossexual, a cidadã lá é lésbica, vamos restringi-los, tá? Vamos criar condutas para eles não são bem-vindos, vamos excluí-los, eles vão ter que ficar relegados a um segundo plano, tá? São pessoas de segunda classe, segunda categoria. Não, na Umbanda não existe isso. No cristianismo tem, mas na Umbanda não existe essa regra. Essa ideia do pecado na Umbanda não existe, tá? Então, deixar bem claro. Por exemplo, a figura do diabo que provoca o pecado. Na Umbanda não existe isso aí. Então, o pecado o demônio, ou o diabo, seja lá qual o nome que dê, isso não existe na Umbanda, nem no Candomblé. Isso aí foi criado pelos cristãos, a figura do diabo é um personagem, tá?
do cristianismo, não da Umbanda. A gente vê a pessoa, só que muitos umbandistas trazem essa ideia do demônio, do pecado. Por quê? Porque eram cristãos ou eram católicos. A maioria dos umbandistas era católico, né? Pessoas católicas que começou a frequentar terreiro de Umbanda e se transformou, se tornou, né? Na verdade, transformou, não, se tornou umbandista. E carrega aquela ideia do pecado ainda. Poxa, tudo é pecado, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E depois muitos se tornam pais de santos, e continuam mantendo essas ideias, passando essas ideias estapafúrdia para os filhos de fé. Tá? Que daí começa a desenvolver o preconceito. Mas inicialmente na Umbanda, tá? E falando aqui, a Umbanda, como a conhecemos hoje, ela não surgiu com o Zélio de Moraes. O Zélio de Moraes codificou a Umbanda criando regras, tá? Mas ela já existia anteriormente, tá? Como a Cabula, a Macumba Carioca, todos esses movimentos, o Molocô, esses movimentos todos eram anteriores à Umbanda de Zélio de Moraes. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Esse vídeo é só para esclarecer essa ideia do pecado. O pecado não existe na Umbanda. Na Umbanda existe o certo e o errado. Por exemplo, são leis universais, por exemplo, não matar, não cobiçar o que é do próximo, ou seja, não ficar invejando o que é do próximo, por exemplo, não se envolver com a mulher do próximo, não se envolver com o marido da próxima, tá? Isso são regras sociais universais, por exemplo, são condutas universais, tipo não roubar, não matar, essas coisas aí faz parte de toda a cultura. Isso é o que mantém a sociedade de pé. Então isso faz parte da Umbanda também, porque são regras sociais que não pode ser dissolvida, não pode ser abolida, vamos dizer assim, melhor dizendo, não pode ser abolida. Essas são regras universais que faz parte da Umbanda, do Candomblé e de qualquer religião do mundo, que é proibido matar, é proibido roubar, é proibido querer o que é dos outros, tá bom? É um vídeo esclarecedor, um vídeo curto, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like e siga o canal, tá? Se inscreva, tá? Compartilhe o vídeo para mais engajamento. Um abraço e até o próximo vídeo, tá bom, meu amigo, minha amiga?